Aprendemos que os planetas orbitam exclusivamente estrelas e surgem ao redor delas. No entanto, isso apesar de ter sua verdade, não é algo necessariamente exclusivo das estrelas, e mundos podem surgir em lugares diferentes. Certo que isso não é válido para a maioria dos mundos da galáxia, mas existem planetas que estão vagando ao redor do núcleo galáctico sem uma estrela-mãe, por exemplo. Uma classe de mundos estranhos que ainda não foi encontrada, mas que é perfeitamente possível na natureza, é aquela que engloba todos os possíveis planetas que orbitam buracos negros. Mas como seria viver por lá? No vídeo de hoje vamos entender como seria a vida em mundos orbitando buracos negros. Planeta, com B, o termo que os astrônomos sugerem chamar os mundos que podem orbitar buracos negros, até hoje nunca foram provados de fato, mas foram muito bem retratados no filme Interestelar, e há quem defenda que sua existência é perfeitamente possível. Para começar, muitas pessoas possuem uma noção errada da natureza que cerca os buracos negros, e tendem a achar que são verdadeiros ralos cósmicos que sugam tudo à sua volta. Se isso fosse verdade, a detecção de buracos negros seria impossível. Um buraco negro é simplesmente resultado de um campo gravitacional muito intenso, que nem a luz, a coisa mais rápida do universo, consegue escapar. Isso pode ser explicado pela velocidade de escape, uma coisa que está associada a qualquer objeto celeste, e se traduz na velocidade necessária para vencer o campo gravitacional. Na Terra, essa velocidade é superior a 11 km por segundo, enquanto em um buraco negro, independentemente da sua massa, a velocidade de escape ultrapassa 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. Portanto, um buraco negro continua sendo um objeto tridimensional, não um buraco literal no espaço. Para entender como os corpos interagem com um buraco negro, é importante considerar a ideia de horizonte de eventos. As coisas só são atraídas para dentro de um buraco negro se ultrapassarem um limite desse horizonte. Por exemplo, se substituíssemos o Sol por um buraco negro com a mesma massa, as órbitas dos planetas ao redor dele permaneceriam essencialmente as mesmas, e não seríamos sugados diretamente para esse buraco negro. A atração gravitacional exercida pelo objeto seria a mesma que a do Sol, desde que sua massa fosse igual. Dessa forma, a existência de planetas seria perfeitamente possível. Mas como um buraco negro leva a processos muito mais energéticos de formação do que uma estrela, talvez seja algo raro de encontrar no universo e dependa também do tipo de buraco negro que estamos lidando. Existem basicamente dois tipos principais de buracos negros que podemos encontrar no universo. O primeiro deles são os supermassivos, encontrados em praticamente todas as galáxias do universo bem no centro. A principal característica que cerca esse tipo de buraco negro é a quantidade de massa, variando de milhões até bilhões de vezes a massa do Sol. O segundo tipo são os buracos negros de massa estelar, bem menores do que os buracos negros supermassivos. Esses buracos negros têm massas que variam de algumas dezenas de vezes a massa do Sol. Na prática, seria mais provável encontrar um planeta ao redor de um buraco negro de massa estelar, já que o objeto já foi uma estrela anteriormente e pode ter formado mundos. Mas infelizmente nem tudo são flores. A formação de um buraco negro de massa estelar se precede de uma grande explosão de supernova. E possivelmente uma explosão estelar acabaria com qualquer mundo à sua volta, e não restaria muita coisa para orbitar o objeto escuro. Porém, o cenário fica mais animador quando vamos para buracos negros supermassivos. Para acontecer a formação de um planeta, precisamos de um disco protoplanetário. Geralmente, ali dentro, encontramos um material que não se aglutinou na estrela necessariamente durante a sua formação, e pode dar origem a planetas futuramente através do fenômeno de acreção, quando partículas microscópicas de matéria interagem gravitacionalmente e vão se juntando num efeito bola de neve por milhões de anos. Já encontramos centenas desses discos espalhados pela Via Láctea e ao redor de estrelas muito jovens. Mas e com os buracos negros? Bom, aqui nenhum disco protoplanetário já foi encontrado ao redor de um. Mas se tem uma coisa que os buracos negros supermassivos possuem em comum, é um disco de acreção. Em condições bem específicas, os planetas poderiam surgir nestes discos imensos que cercam os buracos negros.
A grande questão aqui é que a poeira e o gás girando em torno de um buraco negro supermassivo são muito menos densos do que em um disco protoplanetário, além de que a matéria caindo na borda do horizonte de eventos pode ser extremamente quente e brilhante, impedindo a formação de gelo em qualquer parte da região. O gelo desempenha um papel fundamental na formação de planetas, sendo um dos principais ingredientes envolvidos no processo. Quando partículas de poeira estão cobertas por gelo, seja de água ou qualquer outro elemento, elas tendem a se aglomerar quando colidem. No entanto, alguns buracos negros podem proporcionar linhas geladas mais distantes dentro do disco, e a acreção planetária pode então ocorrer. Mas considerando a existência de um planeta hipotético, como seria viver em um? Primeiramente, a quantidade de poeira ao redor de um buraco negro supermassivo pode ser enorme, chegando a 100 mil vezes a massa do Sol ou cerca de 1 bilhão de vezes mais do que em um disco protoplanetário comum. Isso poderia criar um sistema planetário em escalas surpreendentes e um número ainda mais assustador de mundos. O buraco negro em si não emite radiação eletromagnética, então qualquer calor para um planeta hipotético teria que vir de seus arredores. Existe um parâmetro muito importante aqui chamado raio gravitacional, do qual o mundo precisa surgir numa distância de até 100 vezes maior do que esse raio, e só poderia surgir a partir dessa determinada distância. Traduzindo, mais perto do que 100 vezes o raio gravitacional de um buraco negro, o planeta colapsaria gravitacionalmente. Além disso, a superfície hipotética desse mundo seria banhada com altas doses de radiação de alta energia, já que estrelas são espaguetificadas quando se aproximam do horizonte de eventos, e liberam radiação suficiente para varrer a atmosfera de um planeta. Além de que uma órbita perto do centro da galáxia, onde o buraco negro está localizado, fritaria o céu de um mundo com milhões de estrelas brilhando ao mesmo tempo. Em Interestelar, o filme retrata que o planeta de Miller, orbitando o buraco negro Gargantua, também sofre uma dilatação temporal ao ponto de que 1 hora lá equivale a 7 anos na Terra. Bom, sabemos que isso é possível, porque a gravidade é sim capaz de afetar o tempo, mas a dilatação do tempo para um planeta hipotético numa órbita segura não seria tão severa assim, ainda muito maior do que simplesmente orbitar o Sol. Mas para ter uma diferença tão brusca assim quanto a do filme, você precisaria estar muito mais perto do horizonte de eventos, certamente numa área onde o planeta seria destruído pela gravidade. Órbitas próximas a buracos negros tendem a ser muito complicadas, e não há hospitalidade alguma por ali. A verdade é que seria sim muito interessante encontrar um planeta, mas está longe de ser o lugar perfeito para encontrar um planeta potencialmente habitável. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!